Vou falar um pouco hoje da saúde pública, né? E a psicanálise, o brincar infantil. O que é que causa esse brincar, né? Que é essa brincar para a criança e a saúde pública tem que investigar esse lado da criança, buscar entender a criança, o brincar, né, o dela, o que é brincar dessa criança, como está sendo o convívio dela com os pais, né? E entender que cada criança no seu espaço de convivência, né? Entender a sua maneira de brincar, a sua maneira de entender como a criança está sendo tratada em casa. Se é uma criança abandonada, que está sendo maltratada, que precisa de ser escutada. E a psicanálise tem isso, de entender a criança, o buscar, né? De entender o porquê da criança está sofrendo psicamente. Então, a saúde pública, principalmente os PSF, né, que é a primeira porta de entrada, tem que ter esse lado de escutar a criança, né, ou esse brincar da criança também. Né? Às vezes ela chega na unidade e é através do brincar, de um simples desenho que ela faz no papel, que ela vai relatar o que ela está sentindo ali naquele papel. E que ela vai relatar como é a convivência dela com os pais em casa, como é a maneira dela ser tratada em casa, como é a maneira que ela age em casa, como é a maneira que os pais agem em casa com ela, né? Se há maltrato, se há desequilíbrio, né? E concluir que o brincar é também manter vivo o desafio que a criança propôs em ser uma chance, a chance de restituir a palavra dela, né, que é condenada ao silêncio e não é privativa das crianças, né? Então a criança tem que entender isso, né? E os pais também entender que a criança precisa ser ouvida, né? Precisa ser escutada analiticamente. E na terapia infantil, o que acontece é isso, a criança é ouvida através do brincar, né? É o brincar que vai falar o que é realmente a criança está fazendo dentro de casa. Se é uma criança que é maltratada, se é uma criança que é espancada, se ela sofre algum abuso sexual, se é uma criança que não tem voz em casa, né? É muito privada das coisas, que a gente, sociedade hoje, a sociedade de ouvir poucas pessoas, né? Principalmente a criança. Ah, é criança, a criança não sabe o que faz. Mas a criança também tem um lado subjetividade dela de entender quem é ela, o que ela quer realmente, né, da vida. E esse encaminhamento tem que ser feito pelos pais, os profissionais de saúde, principalmente os pais em que convivem mais com a criança, saber escutar a criança, o seu lado, né? Entender as suas emoções, seus anseios, suas dificuldades, seus meios, né? E isso que faz a saúde pública junto com a psicanálise. A psicanálise tem uma grande contribuição na saúde pública nisso, de ter esse escuta mais apurada, né, analiticamente, de entender o que é ser criança e como vive a criança nos ambientes que ela vive, né? E como ela precisa ser entendida nesse ambiente que ela vive. Precisa ser acolhida, ser tratada, né? Como criança, né? Mas entendendo também que ela tem as suas particularidades, né? As suas subjetividades que precisam ser entendidas pelos adultos. Então, a psicanálise traz esse novo olhar, né? O brincar e entender esse brincar. Porque essa brincadeira pode, às vezes, trazer algumas coisas que a criança quer falar e, às vezes, é dificultada de falar, né? E a psicanálise traz isso, de entender a criança, e a saúde pública precisa entender isso, que a criança precisa ser escutada no ambiente de casa, mas no ambiente também que às vezes extrapola esse ambiente familiar e às vezes a criança quer falar, mas é privada pelos pais. Então é entender isso. Que cada um tem a sua maneira de expressar emocionalmente suas emoções. E a criança também tem essa maneira de expressar suas emoções. Às vezes, quando a criança está muito violenta, os pais precisam entender por causa o que está trazendo essa violência para a criança, né? Se é alguma coisa que ela não gosta, alguma coisa que ela está sendo privada em casa. Então, a saúde pública e a psicanálise tem tudo a ver nessa questão de entender o problema
mental e psíquico da criança e emocional também, né? Entender toda a subjetividade desse ser que é ser infantil. Psicanálise e saúde pública.